Para dar início à reflexão dessa noite, eu quero contar a história de Jeremias, no capítulo 18, quando Deus o convida para ir à casa do oleiro. E diz a história que quando ele chega na casa do oleiro, está lá o oleiro trabalhando em um barro, na tentativa de fazer um lindo vaso. Mas de repente, o barro que está na mão do oleiro cai no chão. E o cair no chão não tem a ver com as mãos habilidosas do oleiro. Tem a ver porque o barro é ruim demais. O barro não dá liga. De repente, o barro cai no chão. E ao cair no chão, o oleiro não pega uma vassoura e varre o barro de lado, ele não joga aquele barro de lado, ele não descarta. Apesar de estar sujo com as impurezas do chão, ele pega aquele mesmo barro e começa a dar forma ao vaso novamente. Mas de repente aquele barro cai das mãos do oleiro e não tem a ver com as mãos habilidosas e cuidadosas do oleiro. Tem a ver porque o barro é ruim, o barro não dá liga, o barro é improvável. Não tem condições daquele barro virar um lindo vaso. E apesar de estar no chão novamente, o oleiro pega aquele vaso e começa a dar forma novamente. E ele vai amassando aquele barro. Será que você se encaixa nessa história? Será que você se conecta nessa história? Quantas vezes nós caímos da mão do oleiro? Mas insistentemente o oleiro pega de forma incansável, ele pega esse barro no chão e começa a amassar, e às vezes dói. Às vezes é uma perda, às vezes é um diagnóstico que chega de forma inesperada, é uma porta que se fecha. Mas não é nada mais, nada menos do que o oleiro tentando dar forma, ajustando, colocando os ingredientes necessários, porque o barro é ruim, o barro não dá liga, mas o oleiro incansavelmente, ele não desiste daquele vaso, ou melhor, daquele barro, até que ele se torne um vaso para ser usado. E aí o oleiro começa a colocar unção, começa a colocar graça, começa a colocar bondade, começa a colocar fruto do Espírito, domínio próprio, caráter. E de repente, aquele vaso que era um barro ruim, começa a servir para alguma coisa. E com esta introdução eu quero falar de um homem que é um improvável, que no início da história ele é um barro ruim, que não dá liga, que parece que não serve para nada. É um homem improvável, ele não tem características para ser um general de guerra, ele não tem características para ser um comandante, mas um Deus incansável faz deste homem improvável um comandante. Mas para que você entenda essa história, eu preciso me ater ao contexto desta história. Deus disse o seguinte: eu vou fazer uma aliança com vocês, ó povo de Israel. Se vocês me servirem, se vocês forem fiéis a mim, se vocês obedecerem os meus mandamentos, eu vou abençoar vocês. Eu vou prosperar vocês, eu vou cuidar de vocês. Mas se vocês quebrarem a minha aliança, vocês vão ficar à mercê dos inimigos. Os inimigos vão castigar vocês. Vocês serão escravos. E foi justamente
o que o povo de Israel fez? Quebrou a aliança com Deus. E os inimigos desta vez eram os midianitas. Um povo cruel demais. Porque diz a história que na época da colheita eles vinham em bando. E eles roubavam tudo, pegavam trigo, imagine, pegava o arroz, pegava o feijão, aquilo que era para colocar na mesa dos filhos, eles levam embora. E o que fica é a tristeza, o que fica é a angústia, é o desespero, é a fome, porque os inimigos levaram embora o que comer, não tinha mais em casa. E aqui eu vejo um Deus justo, porque se vocês forem fiéis à minha aliança, se vocês me terem como único Senhor de vocês, eu vou abençoar vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou proteger vocês. Agora, se vocês quebrarem a minha aliança, vocês terão problema. Mas eu também vejo um Deus de amor na mesma proporção que é um Deus de justiça. Porque diz a história que eles clamaram ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que Deus não rejeita, Deus não suporta ver um coração quebrantado sem que Ele faça alguma coisa. E aí eu quero ler, aqui em Juízes, o capítulo 6 e o verso de número 11. Diz assim: então um dia, o anjo do Senhor veio e sentou debaixo do carvalho da fazenda de Joás, da família de Abiezra, em Ofra. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo. Fazia isso no lagar, onde as uvas eram espremidas para a produção do vinho, para escondê-lo dos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: homem valente, o Senhor está com você. Gideão respondeu: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso com o meu povo? E onde foram parar os milagres que os nossos pais contaram? Como que aconteceram quando o Senhor libertou Israel do Egito? Porém agora, o Senhor deixou o meu povo desamparado. Não, Gideão, não foi eu que deixei vocês, foi vocês que me deixaram. Me deixaram o povo desamparado, entregue ao domínio destruidor dos midianitas. Então disse o Senhor: com essa força que você tem, avante, liberte Israel do poder dos midianitas. Sou eu quem o está enviando para essa missão. Gideão respondeu, porém, ah, Senhor, esse Senhor é um Senhor muito desanimador. Como posso livrar Israel? O meu grupo de família é o mais pobre da tribo de Manassés, e na minha família eu sou o mais insignificante. A isso respondeu o Senhor: eu estarei com você, por isso você vai destruir rapidamente os bandos midianitas, como se fossem um só homem. O tema desta mensagem é um improvável nas mãos de um Deus incansável. Um homem improvável, por quê? Porque no início da história, no verso de número 11, diz a história que ele está malhando trigo no lagar. Mas o lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é um buraco que se faz nas rochas, nas pedras, um espaço no fundo, um espaço fundo, escuro, onde se coloca as uvas e ali pisam as uvas, e é o primeiro processo para se fazer vinho. Então lagar não é o lugar de malhar trigo. Aonde é que se malha trigo? Se malha trigo nas montanhas, nos lugares altos. Coloca-se lá um monte de trigo e com uma espécie de madeira eles começam a bater, até que a semente vai se desgrudando da casca. E por que lugares altos?
porque o vento bate enquanto eles estão peneirando. O vento ajuda a sair as cascas, as palhas e ficar mais limpo a semente. Então se malha trigo no alto, na montanha e não no lagar. Lugar de malhar, ou melhor, lugar de fazer vinho. E por que ele está no lagar? Porque ele está com medo. Ele está com medo dos midianitas virem até ele, mas o anjo o chama de homem valente. O anjo chama de homem corajoso, mas vamos ver se realmente ele é um homem corajoso. Na sua primeira missão, diz a história, que Deus diz para ele: olha, você vai e derruba os altares de Baal em Israel. E então ele vai, mas ele não vai sozinho. Ele chama 10 homens. Por que ele chama 10 homens? Porque ele está com medo. O verso de número 27 vai dizer que ele vai à noite. Ele toma o cuidado de ir à noite porque ele está com medo. E Deus diz: olha, agora é a hora então de você convocar o povo de Israel para a batalha. Vocês vão derrotar os midianitas. É a hora de vocês chamarem os soldados para a guerra. É a hora de você chamar os soldados para a guerra. Mas diz a história que esta não é uma atitude proativa de Gedeão. Ele não é um líder de guerra. Ele não é um comandante. Essa atitude não parte dele. A história diz que para ele convocar, o Espírito Santo se apodera dele. Ele não faz isso de forma proativa. Bom, se Deus falou, se eu sou general, então eu convoco os soldados. Não. O Espírito Santo precisa apoderar-se dele. Mas ele é um cara com medo. Ele é um sujeito que tem medo. E apesar do Espírito Santo estar sobre ele, a história diz que ele resolve fazer uma prova. Afinal de contas, como ele mesmo diz, eu sou o menor da casa dos meus pais. A família dos meus pais é a mais pobre. E dessa família eu sou o mais insignificante. Eu sou o último a sentar na mesa. É um homem com medo, é um homem de família pobre, é um homem que se acha insignificante, incapaz para tal função. Então ele pensa consigo: eu vou fazer prova, porque não é capaz que Deus está contando comigo, porque eu não tenho características. Não é possível. Será que realmente é Deus que está falando comigo? Isso depois do anjo ter aparecido. Isso depois do anjo ter conversado com ele, ter se manifestado a ele. A história diz que ele separa um novelo de lã. E ele diz o seguinte: amanhã cedo, se este novelo de lã estiver molhado e tudo em volta estiver seco, é porque realmente Deus falou comigo. É porque realmente é para mim essa palavra, apesar de mim. Diz a história que no outro dia, tudo em volta estava seco e o novelo estava molhado. Ele pensou consigo: não é possível, alguém deve ter molhado esse novelo. Como quem diz: eu não tenho condições disso. Eu não sou capaz, não é possível que Deus falou comigo. Eu vou fazer mais uma prova. Então ele diz o seguinte: se tudo em volta estiver molhado e o novelo estiver seco, então é porque Deus falou comigo. E o que é que acontece no outro dia? Tudo em volta está molhado e só o novelo está seco. É um homem improvável, cheio de medo, cheio de limitações na mão de um Deus incansável. Por quê? Porque o chamado, porque o propósito não tem a ver com você, não tem a ver com medo, também não tem a ver com coragem, não tem a ver com recursos, não tem a ver se você pode ou não pode, tem a ver com disponibilidade.
Porque interessante, nós vamos ver isso, apesar do medo, em nenhum momento Gideão diz: eu não vou, eu não quero essa missão para mim. Ele dá indícios que ele está com medo, ele faz prova, ele está com medo. E diz a história que ele convoca então os soldados, e se apresentam 32 mil soldados. E quando esses homens se apresentam, Deus ainda diz o seguinte: Gideão, pergunte para o povo, pergunte para os soldados, se tiver alguém com medo, para que eles se manifestem, porque os medrosos podem voltar para casa. Sabe o que Deus está fazendo com isso? Gideão, eu sei da sua limitação, eu sei que você tem medo, e eu não quero correr o risco de algum medroso dizer: será que nós vamos conseguir? Não, não é possível. São 135 mil homens e nós apenas 32 mil. Não, não é possível. Nós vamos perder a batalha. Deus, não querendo correr o risco de alguém fazer um prognóstico negativo, Deus então diz: manda os medrosos para casa. Porque o que é que Gideão precisava naquele momento? Ele é um homem cheio de medo, ele precisava então de coragem, e Deus levanta então 300 homens corajosos. Dos 32 mil, apenas 300 homens corajosos ficam à disposição de Gideão. O que é que você precisa? É de coragem? Então você tem 300 homens corajosos para animar você. E aí eu quero falar de um fato que aconteceu comigo no ano de 2019, final de 2018. Eu comecei a sentir os primeiros sintomas de uma depressão. Eu não admitia, não é possível, eu não entendia o que era isso, eu não entendia o que era tristeza demasiada, nada para mim era impossível, como depressão, como medo, como angústia, como me sentir incapaz de fazer alguma coisa. Não, eu não conseguia compreender isso. E apesar de ser crente, apesar de estar exercendo funções na igreja, eu comecei a recorrer, uma fuga para as minhas tristezas, ao álcool, à bebida. São aquelas vezes que o barro está na mão do oleiro, mas o barro é ruim demais, não dá liga e cai. E essa era uma fuga para as minhas tristezas, para as minhas frustrações, porque afinal de contas, quem já pisou no santo do lugar, no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Eu nasci para viver servindo o reino, eu nasci para ser envolvido com as coisas de Deus, e eu não estava envolvido de corpo e alma, eu não estava vivenciando o propósito. Mas no ano passado, por algumas situações, eu deixei de usar esta válvula de escape, essa fuga que era o álcool. Só que aí a dor, a tristeza começou a se intensificar. A insegurança começou a tomar conta de mim. E de repente eu me vi entrando na sala de uma psiquiatra. E eu não sabia nem como me comportar naquele lugar, que eu nunca imaginei que eu poderia entrar ali. Eu sei que eu saí de lá com 2 receitas, um remédio para ficar acordado durante o dia, para viver, e um remédio para a noite, para dormir. E no auge da angústia, porque aquilo não fazia sentido, eu não conseguia encontrar paz, eu falei: eu preciso buscar o Senhor, eu preciso me encontrar com Deus novamente.
E foi aí que Deus preparou então um mentor. Gideão, o que é que você precisa? Você precisa de 300 homens cheios de coragem. O que é que eu precisava naquele momento? Um mentor. Alguém que colocasse o dedo no meu nariz e dissesse: você está errado nisso. Você precisa mudar naquilo. Você é um barro ruim, que não presta. Você precisa mudar sua forma de pensar e encarar a vida. Os confrontos foram estabelecidos naquela sala por muitas vezes. A minha sujeira foi exposta na mesa. A ferida estava aberta, mas eu me lembro de um dia. Eu estava prostrado ali, ajoelhado, chorando, pedindo misericórdia, pedindo perdão. De repente, esse mentor adentra com um recipiente, um vaso, e ele começa a derramar um óleo sobre a minha cabeça. Como quem diz, aqui tem confronto. Como quem diz, aqui você precisa ouvir, você precisa ser disciplinado, você precisa mudar, você precisa ser apontado. Mas também aqui tem bálsamo, aqui também tem cura. O que eu precisava naquele momento da minha vida era de um mentor. E eu quero dizer para você que para você ser usado por Deus, e aí não tem a ver apenas com o microfone, tem a ver com a área que você escolheu para viver, para fazer a profissão que Deus te chamou para exercer. Que talvez você está dizendo: eu sou incapaz, eu não posso, eu não tenho condições, eu não tenho recursos. Gideão precisava de 300 homens corajosos. O que é que você precisa? Existe um Deus incansável que trabalha para que você esteja em um nível necessário para Ele, ou satisfatório para Ele usar você, para você ser uma bênção na mão dEle. Então diz a história que Gideão, ele parte para a batalha com 300 homens. Mas apesar de tudo isso, Gideão ainda está com medo. Eu estou dizendo de um homem improvável nas mãos de um Deus incansável. Sabendo que Gideão está com medo, o que é que Deus diz? Gideão desce lá no arraial dos midianitas, e você vai ouvir uma história. Você vai ouvir algo lá que vai motivar você. Mas ele é um homem cheio de medo, ele não vai sozinho. Ele vai com mais um soldado, e quando ele chega, ele ouve uma história. Alguém dizendo para ele: olha para o outro soldado, eu tive um sonho, e nesse sonho vinha descendo como um pão gigante, rolando como um rolo compressor e passando por cima das tendas, inclusive passava por cima da tenda do comandante. Aí o outro disse o seguinte: não é outra coisa senão Deus entregando os midianitas na mão de Gideão. Quando Gideão ouve isso, parece que era a última sessão de terapia que ele precisava. Diz a história que ele volta correndo, e agora não mais com uma voz cheia de medo, não mais com uma voz cheia de limitações, mas como um comandante. Ele disse: vamos para a guerra, vamos para a guerra. E como é que nós vamos para a guerra então, ó Gideão? Deus dá a estratégia para a guerra. A estratégia não tem a ver com espada, não tem a ver com habilidade, não tem a ver com performance, tem a ver com 3 coisas apenas: tocar o shofar, um instrumento, quebrar vasos de barro, fazer barulho, gritar. Mas como? Como vencer a guerra gritando, quebrando barros e tocando shofar? Se vence a guerra com espada. E Deus então está dizendo: não tem a ver com espada, não tem a ver com sangue na espada, não tem a ver com cicatrizes de guerra, não tem a ver com histórias que você possa postar, não tem a ver com luzes, não tem a ver com fotos, não tem a ver com performance, tem a ver com
obediência. E aqui eu quero destacar o segundo ingrediente que você precisa ter na sua personalidade para ser um instrumento na mão de Deus. O primeiro é disponibilidade. Porque em nenhum momento da história você vê Gideão dizendo: eu não vou. Apesar do medo, ele diz: eis-me aqui, eu vou. Então Deus te pergunta: o que é que você tem nas mãos? Eu tenho 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes na mão dele alimentam uma multidão. O que é que você tem? Eu tenho apenas um pouco de óleo na botija e um pouquinho de farinha na panela. Mas isso na mão de Deus é suficiente para alimentar você e você viver do resto da sua vida com isso. O que é que você tem nas mãos? Eu tenho medo. Então entrega isso nas minhas mãos. Entrega a tua incapacidade, entrega a tua improbabilidade nas minhas mãos, porque não tem a ver com você, tem a ver com disponibilidade, tem a ver com obediência e nos mínimos detalhes. Tocar no chofar, fazer barulho, gritar, obedecer nos mínimos detalhes. Sabe por quê? Porque Deus vai abençoar você. Porque o medroso, o cara cheio de medo, cheio de limitações, Deus vai prosperar, vai se tornar comandante, vai vencer os midianitas. E sabe o que é que vai acontecer? O que aconteceu com Gideão? Quando ele chega, o povo quer colocá-lo como rei. Agora você vai ser rei. Ele chega no sucesso. O medroso, a hora que volta, ele chega com a vitória nas mãos, e o povo quer empossá-lo como rei. Mas ele é obediente. Ele entende que apesar do sucesso, Deus não tem para ele o reinado. As pessoas vão propor portas para você, mas obediência significa dizer não para as portas, ainda que elas pareçam ser lindas demais. Cargos que aparentemente poderiam ser fantásticos aos olhos do mundo, das pessoas, mas você vai dizer não. Por quê? Porque obediência significa dizer não àquilo que Deus não tem para você. Porque nem tudo aquilo que o mundo promove é o que Deus promove. Para você ser um instrumento na mão de Deus, seja no seu trabalho, seja nas suas atividades, seja no seu ministério, ainda que você não tenha recursos, ainda que você seja cheio de medos, ainda que você seja cheio de limitações, não tem a ver com você, tem a ver com a graça dele na tua disponibilidade, tem a ver com a tua obediência nos mínimos detalhes. Isto é, um improvável nas mãos de um Deus incansável. Que Deus abençoe você.